E aí o inimigo vem realmente roubando a nossa alegria, a nossa paz. E tem um texto aqui em João capítulo 8, onde Jesus, ele vai falar justamente sobre aquela mulher que foi pega. João 8, vou começar do 3. João capítulo 8, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Levaram essa mulher para Jesus. É uma passagem bem conhecida de todos nós. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Aí ele vai falar da lei e vai assim por diante. E para não tomar muito tempo, eu vou pular o que ele vai falar. Se vocês lembrarem da passagem, leiam ela em casa. E ele vai se abaixar e ele vai perguntar: quem não tenha pecado, que atire, a primeira pedra. E ali, quando ele foi olhar, todos foram embora e só ficou ele e aquela mulher. E aí no versículo 10, ele fala assim: Então Jesus pôs em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eita Deus, é forte. O maior milagre que alcançamos é o da salvação. Eu lembro que eu me alegrei quando eu decidi ter uma vida com Cristo, porque ele já tinha me chamado aos 14 anos, mas por ver tantos maus testemunhos dentro das igrejas, eu não tive realmente a convicção de estar ali dentro de uma igreja aos 14 anos. Até porque muito tempo atrás tinha também muitas tradições dos homens e me impedia de uma jovem de estar ali. 10 anos após, eu disse: não tem mais jeito. Eu vou agora viver a minha vida com Cristo, porque é o próprio Espírito Santo que convence. Você não vai convencer ninguém. Você não vai convencer seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe a ter uma vida com Cristo. É o Espírito Santo de Deus que convence. Então ele trabalhou no meu coração e eu disse: agora não tem mais volta. Eu vou para o meu Jesus. E a minha alegria é que eu estava tendo uma nova oportunidade. Tudo que eu tinha feito de errado, Deus estava me dando uma chance. A minha alegria era essa. Agora, infelizmente, muitos vão para Cristo porque querem receber, mas não querem dar. Eita Deus. O maior milagre que alcançamos é o da salvação. Infelizmente, muitos filhos de Deus estão perdendo a paz, a alegria de viver e até a salvação no nosso meio. É verdade. Não é lá os de fora, não. É os de dentro. O inimigo investe todos os dias e de várias formas para que nós deixemos a nossa natureza pecaminosa reinar. O inimigo tem investido pesado em nossas emoções. O inimigo, ele usa pessoas próximas e até bem próximas. Marido, filho, esposos, pai, mãe, genro, nora, sogra. Para quê? Para atingir o nosso coração. Nós somos caluniados, maltratados, somos alvos de receber palavras pesadas, desconstruídas da nossa pessoa. Nós somos ofendidos pelos mais próximos. E esquecemos, que Jesus também, ele pagou um alto preço para que a gente ganhasse essa salvação. E ele foi como um cordeirinho gritando, dizendo para nós: olha, eu vou morrer para salvar vocês, e vocês estão me acusando, e eu é que estou com a verdade aqui. Ele foi dessa forma? Não, Foi bem caladinho. Mas nós não nos calamos na hora da ofensa.
A gente pode estar cheio da razão. Numa história, numa causa, você pode ter razão. Mas a maior razão, quem ganha, é a palavra de Deus. Não é a nossa. E aí eu vim observando nos relacionamentos, porque eu também sou casada. Meu marido tem uma opinião, eu tenho outra. O que o inimigo faz no casamento? Você vai falar algo, o cônjuge entende outra coisa. E aí na cabeça dele, ele cria que você é contra ele. Que todas as suas palavras é para ofender, é para machucar, é para humilhar. Sendo que você quer dizer uma coisa para melhorar e a pessoa só entende ao contrário. Isso é dentro do casamento, isso é com pai e filho. Os filhos querem saber mais do que os pais. Eu já fui jovem e sei muito bem como é. Aos 17, 15, basta as asinhas abrir um pouquinho, a gente acha que está com a razão. E aí começa uma confusão dentro dos relacionamentos familiares. E mesmo que a gente esteja com a razão, nós que decidimos ter uma vida com Cristo, nós temos que nos calar na hora da ofensa. É fácil? É não. Gente, não é não. Dá vontade de matar o cidadão, ou o filho, ou o marido, seja lá quem for. Você está cheio de razão, mas você não pode perder a razão, porque o inimigo quer que você continue na discussão, na discórdia. Você tenta mostrar para a pessoa a verdade, mas ela não está disposta a ouvir. E aí ela começa a lhe xingar, ela começa a dizer mil coisas, arma um barraco e você sai por errada. E quem não fica triste, né? Passando por uma situação dessa. É esposa acusando o marido, é marido acusando a esposa, é filhos acusando pai e mãe, mãe acusando o filho, irmãos entre irmãos dentro da igreja. Interessante, a minha pastora não sabia o que eu ia trazer aqui hoje. E aí quando ela começou a ministrar, eu digo, o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele sabe da necessidade do nosso coração. E aí os nossos corações vão ficando contaminados, guardando lá aquela mágoa. Mas eu tenho razão de guardar mágoa. Fulano fez isso comigo, me jogou na rua. E para mim chegar até a construção dessa palavra de hoje, eu passei o final de semana com a minha mãe, e ela muito jovem veio morar aqui na casa de parentes, de primas. E aí a pessoa, a prima dela, em vez de dizer assim, olha, não te quero mais aqui, arruma um lugar para você morar, simplesmente a pessoa saiu de casa. Minha mãe passava o dia fora trabalhando e de noite ia para a escola. A criatura simplesmente fechou a porta de casa, foi embora, dormir na casa, passando sei lá quantos dias na casa da outra irmã, só para não dar moradia para minha mãe. Quando foi esse final de semana, essa prima que fez isso com ela faleceu. E aí a minha tal surpresa, minha mãe já vive uma vida com Cristo há alguns anos, não vou pro velório não. Ela fez isso comigo, aí eu digo, epa, crente guardando mágoa de 1900 e bolinha? Eu digo, minha filha, Jesus não está se agradando disso não. Pode ser minha mãe, mas eu falo. A gente não vai pelo que a pessoa que morreu, não. A pessoa já morreu, já foi, mas nós temos a família, né, os parentes. Assim, a senhora não vai. Aí até quando eu falei para ela realmente que Jesus não se agradava, se quem está errado é a senhora guardando esse sentimento. Eu sei, eu digo, pois é. Aí eu sei que ela se acordou daquilo, né? Ainda dizia assim, não vou pela família não, eu vou só para o Cicrano, que era outro primo, que era sobrinho da pessoa que faleceu. E eu digo, meu Deus, a pessoa ainda não se tocou, que ela está guardando um sentimento ruim de séculos.
Minha mãe devia ter 20 anos quando isso aconteceu, já está perto dos 80. Enfim, dei a palavra para ela, ela ainda chegou a ir lá no velório. E aí eu me pergunto, será mesmo? Quantas mágoas nós guardamos nos corações e nem imaginamos? Gente, se eu fosse guardar a mágoa do meu marido, eu já estava todinha no inferno, porque coisa boa é casamento. No primeiro dia é mel, e no outro dia que a gente vai ver como é a criatura, um quer peixe, outro quer ovo, e aí dá uma confusão danada. Se a gente não ceder, se acaba. É por isso que a gente vê aí os casamentos, a gente repara aí dos artistas, casa hoje, separa amanhã, por quê? Porque ninguém quer ceder. Todo mundo só quer ter a razão. Não tem compatibilidade comigo. Ninguém vai ter, todos nós somos diferentes. Não existe isso, o que existe é ceder, ceder, ceder. Você pode estar morrendo de ter a razão, mas você vai ter que se calar para acabar com a confusão. Infelizmente. Você pode até ter razão na situação, no que você está passando, mas nós temos que aprender a nos calar. E eu ainda estou pedindo, viu? Porque quando a gente casa com um crente, também não está pensando que é tão fácil não, viu? Porque aí ele quer ter mais razão. Ainda tem essa, não se iluda não.